Olá, estamos começando mais um PIB Talk, o podcast da PIB, e hoje continuamos a nossa série especial com os professores da PIB para apresentar quem são os nossos professores, os empreendedores transferindo conhecimento nas nossas salas de aula. O nosso convidado de hoje é o Guido Renato Miranda, ele é o nosso professor de Finanças Aplicadas aos Negócios da 4ª fase. Como empreendedor, o Guido é franqueado Bob's aqui da nossa região, é o vice-presidente da Ailus Credfoz, a cooperativa de crédito, e o futuro presidente da Credfoz. Guido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kátia. Estou aqui à disposição. Vamos ter um bate-papo bem agradável aí com os nossos alunos e futuros alunos da PIB. Com certeza. Guido, antes da gente falar de negócios, de empreendedorismo na prática, eu queria que você trouxesse um pouquinho para os nossos alunos, para os nossos futuros alunos, para os alunos de ensino médio que acompanham a PIB, todo o ecossistema que cerca a PIB, né? Como é que foi a tua trajetória? Quem é o Guido? Da onde que o Guido veio? Como é que o Guido começa a sua trajetória no varejo? Como é que o cooperativismo chegou na tua vida? Conta um pouquinho para nós da tua trajetória. Sim, vou tentar resumir, porque a história, apesar de eu não ser tão velho quanto aparento, né? Eu sempre sou empreendedor desde pequeno, de uma família que sempre trabalhou muito, né? Meu pai, raríssimas vezes, tirou férias, porque ele sempre esteve à frente do negócio. E meu pai sempre me incentivou muito para participar, participa da associação empresarial. E então eu comecei pela Câmara do Jovem Empreendedor, na associação empresarial, né? E fiz uma escolha muito acertada, Kátia, que foi escolher, assim que terminei o 2º grau, a minha faculdade no curso de administração. Eu considero uma crueldade a gente ter que escolher com 17 anos o que a gente vai fazer para o resto da vida. E eu dei sorte porque sou extremamente bem realizado, né, na minha profissão como administrador, e é o que eu tento passar para os alunos também, né, que hoje eu vejo que se eu tivesse feito PIB lá atrás, né, certamente eu estaria numa posição ainda maior do que eu estou hoje, né. Então, trabalhei na sua 4ª geração de uma agência marítima, né, no comércio exterior, trabalhei por muito tempo no comércio exterior, na G Miranda, agência marítima, uma empresa super tradicional aqui, né, no ramo portuário do litoral catarinense. Mas havia uma movimentação de um armador comprando outro. E o agente marítimo, ele trabalha, digamos assim, ele age em nome de um armador, né? Então eu sentei uma vez com meu pai e falei, olha pai, a gente tem levado sorte nos últimos anos, o nosso armador está comprando um armador menor, então a gente está tendo mais trabalho. Mas isso a qualquer momento pode virar, o armador ao qual a gente representa pode comprar o nosso e a gente vai literalmente ficar a ver navios, né? Daí o meu pai, então tu aí está, né, se formando em administração, o que você acha que seria interessante, né? E eu fiz toda uma pesquisa de mercado. Eu sempre gostei muito do fast food, não só como consumidor, né? Porque ele é uma alimentação que é muito ligada ao lazer. Então as pessoas saem para ir no cinema, ou estão de bem com a vida, estão na rua, querem tomar um sorvete, um milkshake. Então eu fiz uma pesquisa e parti para o Bob's, né? Isso há 25 anos atrás, né? Hoje temos 3 restaurantes e 8 quiosques, né? E projetos aí para esse ano ter mais um restaurante e um quiosque. Então é uma rede que acaba sendo de um tamanho significativo, né? Paralelo a isso, eu sempre mantive as atividades dentro da associação empresarial e a gente entendia que a questão dos bancos era um ralo econômico e social. Ou seja, tudo além do atendimento ruim que a gente recebia, né? Isso ruim é uma palavra muito forte, mas o atendimento aquém do que os empresários consideravam que deveriam receber, todo o esforço, né, do trabalho econômico daquela região acaba indo para o Cidade de Deus, Bradesco, ou para Espanha, Santander, né? Não ficava na região. E fizemos várias, né, reuniões com várias associações empresariais diferentes, né? Não só a Associação Empresarial de Itajaí, a Cibalc também, né? Então a gente, em 48 pessoas, se juntaram
há 18 anos atrás e resolveram, né, criar uma cooperativa de crédito. Não tenho vergonha de dizer que e o Fernando, né, que é o nosso amigo em comum, nós temos um amigo em comum, Fernando Bauman, que é o atual presidente da Credfoz, e a gente volta e meia, quando está num ambiente mais descontraído, a gente costuma brincar, né? Poxa, se a gente soubesse o tamanho que o negócio ia virar, como está hoje, a gente não teria entrado. Porque é uma responsabilidade gigante, né? Nós temos hoje 26 postos de atendimento, mais de 260 colaboradores, mais de 1,2 bilhão em ativos, 110 mil cooperados. Então, é um negócio que acaba movimentando, né, uma soma vultuosa. Né? E seguir, né, e a outra coisa maravilhosa que o curso de administração permite, né, é que você consiga navegar em áreas bem distintas. Então, olha só, eu era um empresário do ramo de fast food, varejo, mais ligado à produção, mas mais serviço do que produção. E comecei, né, uma cooperativa de crédito. Atualmente faço parte, sou vice-presidente do Conselho de Administração, um negócio completamente tático estratégico, olhando para o futuro da cooperativa. Também, né, acabei me tornando presidente de uma associação do terceiro setor, né, que é uma associação de basquete, a Novo Basquete Itajaí, que também tem um universo completamente diferente, que trabalha com jovens, né, que busca, através do esporte, fazer com que eles se tornem cidadãos melhores. E isso tudo porque o meu filho é jogador de basquete, né, então eu entrei num time para organizar para que o meu filho pudesse ter condições de desempenhar o seu esporte em alto rendimento. E além disso, quando eu era universitário, 20 anos, né, eu pensei assim, eu tenho um sonho, né, eu vou com 40 anos ser professor universitário. Né? E eis que com 24, 25 eu já dava aula na Unidade, né? Então eu já lecionei na Unidade, na Univale, no IFES, na Uniavan, né, que antigamente era Avantes. Então isso tudo paralelamente, né? Então apesar do dia ser igual para todos têm 24 horas, né? Eu sempre procurei trabalhar bastante, né? Então um dia curto para mim é um dia de 12 horas de trabalho. E eu digo isso para vocês. Cara, trabalhar é bom demais. Eu trabalho muito feliz, muito realizado. Hoje eu vejo uma geração que está sem propósito, né? E eu encontro propósito em cada uma das minhas ações. Seja no Bob's, seja na Credfoz, seja no trabalho do terceiro setor, né? Que também é uma empresa que precisa dar resultado, né? Que é o Novo Basquete Itajaí, a NBI. E agora, extremamente feliz de estar aqui na PIB, porque eu adoro lecionar, já leciono desde 2001. E eu até brinco, meu filho tem 16 anos e ele me acha o máximo, né? Não sei porquê, né? E aí eu falei para ele assim, olha, Renato, se você for fazer administração igual ao seu pai, você vai estudar na PIB. Aí ele, papai, mas pai, né, pai? Pai, você não estudou na Univale? Estudei. Mas por ter estudado lá e lecionado lá, eu digo que hoje o melhor lugar que vai te preparar para o mundo, seja lá o que você quiser fazer, você vai estar muito melhor preparado na PIB. Então, você que está nos vendo, meu querido aluno, né, saiba que fez uma excelente decisão, e você que está pensando em estudar na PIB, cara, está demorando para dar a resposta. Espero estar com você em sala de aula no futuro. Coisa boa, um professor engajado assim com o nosso projeto, porque quando eu conheci a PIB também, eu na hora falei, nossa, até deu vontade, deu mesma voltar para o banco universitário, porque minha formação é em comunicação e depois em neurociência, mas até eu quero fazer administração com esse método, que é o que a gente entrega de diferencial aqui. Tenha certeza, né, Guido? A gente só entrega esse diferencial porque nossos professores são do mercado, vivem o empreendedorismo no dia a dia, sabem quais são as dores de dentro das empresas, independente de qual setor. No fim do dia, se a gente somar as nossas dores, nós todos somos seres humanos muito diferentes.
Mas se eu tenho uma dor de cabeça, tu tem uma dor de cabeça, às vezes aquilo que funcionou para tua dor de cabeça vai funcionar para mim, independente de sermos diferentes. Assim é com os negócios, né? E aí eles conseguem sair daqui aplicando aquilo que a gente ensina na sala de aula, e isso com certeza deixa a gente muito satisfeito no fim do dia. Mas tem 2 assuntos que eu quero aprofundar contigo um pouquinho. Primeiro, essa questão da docência, né? Você já vinha com essa veia empreendedora e aí você se torna professor super jovem, com 20 e poucos anos de idade. Sim. Como é que na tua cabeça a docência e essa experiência docente se encaixou com o Guido Empreendedor? Vamos lá. O meu pai é extremamente culto. Cara, ele já morou em Nova York na década de 60, morou em Londres, conhece o mundo inteiro, mas ele tinha, digamos, um bloqueio, né? Ele era extremamente rígido e não gostava de ensinar. Não era do perfil dele, né? Então eu costumo dizer que na vida ou a gente repete ou a gente transforma, né? Então eu tenho procurado fazer isso, né? Então aquilo que eu gosto, eu repito. E aquilo que eu não gosto, eu não fico reclamando, eu tento transformar. Então, desde da minha época de aluno, de acadêmico, né, eu pensei assim, poxa, cara, isso aqui é legal. E eu ficava analisando, assim, mesmo que às vezes inconscientemente, poxa, cara, se o professor tivesse adotado essa estratégia, a aula teria ficado mais legal, né? E eu pensei, por que não me preparar, né? Então, eu concluí a faculdade. Logo engatei, eu tenho pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, né, MBA em Gestão Empresarial, e fiz depois os módulos de docência, né, justamente para que no futuro eu tivesse, digamos assim, a habilitação, né, para uma situação de vir a ser professor, né. E eu costumo dizer, as pessoas não acreditam, né? Eu nunca mandei currículo, tu acredita? Eu já dei aula em cinco faculdades. Acredito. E nunca mandei currículo. Sempre, digamos assim, vieram me buscar em casa, né? E o meu primeiro emprego foi isso. Quem me convidou para dar aula foi o meu orientador de TCC. Foi um TCC premiado, nota 10. Na época a Univale tinha um prêmio para o melhor TCC. Eu fui premiado. Ele sabia que eu trabalhava no comércio exterior e tinha uma insatisfação muito grande, porque na Unidade, em Rio do Sul, era muito carente de professores do mercado. Então, né, se as faculdades daqui, que hoje é um centro recebedor de profissionais, né, Kátia, já é difícil contratar pessoas do mercado, imagina há 25 anos atrás, no Alto Vale, com uma 470, que era um caos, né, para tu ir lá, toda vez arriscando a sua vida. E eu pensei, não, eu vou ficar preparado porque com 40 anos eu quero lecionar. Ele toca o telefone, a gente conversa, cara, ele, né, primeiro perguntou o que eu tinha feito depois da faculdade, já tinha me formado uns 2 anos, né, já tinha uns bons 2, 3 anos. Falei, fiz FGV, ele é um cara da FGV também, fez FGV, então já brilhou os olhos também, né? Que hoje a gente tem a PIB, né? Que, poxa, não deve nada a nossa pós-graduação aqui da PIB, eu já vi também o conteúdo programático, né? E falei que eu tinha disciplinas psicopedagógicas. Ele, Guido, então vem aqui dar aula pra gente aqui, né? Legal. Aí eu, não, beleza. Começa quando? Amanhã. Eu falei, não, cara, amanhã eu não posso, amanhã eu tenho um casamento, eu sou padrinho, mas me passa o plano de ensino que semana que vem eu leciono. E aí, cara, primeira aula, eu era um jovem, tinha 24 para 25, fui de terno, lógico, porque um pirralho dando aula, né? A gente tem que se dar o respeito, né? Pela vestimenta, pelo menos, né? As pessoas não conhecem, não tinham conhecimento. E, cara, foi a minha primeira aula e eu fui aplaudido de pé no final. Cara, então foi muito bacana. E o resto é história, né? Já leciono, somando, né? Na pandemia eu acabei saindo, mas eu já leciono há 25 anos, de sala de aula, tenho tranquilamente mais de 20 anos, 21 para 22. Então a minha história na docência é essa. Adoro dar aula. Dou com muito prazer, né? Essa minha turminha que eu tive aqui, né? Eu chamo todo mundo de turminha, mas são adultos, bastante gente também, e o legal da PIB é isso, né? Que a gente tem muito profissional
que já fez às vezes outra faculdade e está voltando, ou fez outro curso, ou fez até mesmo administração em outros cursos e está vindo para cá, mesmo com prejuízo de disciplinas, ou seja, às vezes o cara deu uma ré, né? Poxa, vai demorar mais um ano para me formar, porque eles são muito imediatistas, né? Sim. Mas a gente vê que tem alunos assim, e cara, que surpresa agradável, né? E mesmo estando aqui nessa primeira turma há 6 meses, cara, grandes amizades, já encaminhei alunos para o mercado de trabalho e consultoria, porque o professor acaba sendo o eterno Sim. consultor, né? Professor, isso, aquilo, não sei o que, cara, 24 horas eu respondo rápido, então, cara, eles me adoram, né? E eu os adoro, estou muito feliz aqui. Então, a minha história na docência é essa, né? Claro que chega num momento da vida que a gente tem que colocar limites, né? Então, por enquanto, eu leciono uma disciplina, a Aline já brigou comigo, que queria que eu pegasse mais uma, né? Mas por enquanto é uma disciplina, até para que eu mantenha sempre forte o meu vínculo com o mercado. Com certeza. Porque não adianta eu pegar 2, 3, 4 disciplinas aqui na PIB e aí eu vou diminuir o contato que eu tenho nos ramos mais diversos, né? Que é isso que Sim. torna a minha aula enriquecedora, né? Porque eu consigo rapidamente navegar em ramos diferentes além das finanças, né? Perfeito. Guido, outro ponto que eu queria aprofundar contigo é essa questão do associativismo e do cooperativismo. A gente tem aqui na PIB o nosso projeto que é o PIB Social, e aí desde o primeiro semestre e em todos os semestres os nossos alunos eles precisam se envolver de alguma forma com a comunidade que a gente atua para causar um impacto real, né? E muitas vezes esses jovens eles têm uma dificuldade de entender o porquê que eu, enquanto empreendedor, vou dedicar um tempo para uma associação empresarial, para um cooperativismo, para uma entidade do terceiro setor. Qual é o sentido disso? O que é muito claro para nós, que temos esse espírito associativista, que viemos de entidades empresariais, é um pouquinho distante da realidade de muitos deles. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que o associativismo surge dentro de ti? Sei que muito motivado pelo seu pai, mas também sei que você precisa ter um pouco desse ímpeto associativista para se manter tantos anos em associações, dentro do próprio cooperativismo, né? Então, como é que é isso? Como é que você viu isso transformar você enquanto empreendedor? E por que isso é importante para os nossos alunos que vão ser líderes, que já são muitos líderes e empresários? Que diferença isso faz na vida deles? Hoje a gente tem uma geração que ao mesmo tempo consegue opinar por tudo, sobre tudo, né? Eles estão ali do outro lado do celular, do outro lado do teclado, opinando sobre os assuntos mais complexos, mas num curto espaço de tempo eles vão ter uma frustração muito grande, porque o trabalho deles, o impacto real é nada. Né? Esse cara escreve à vontade, não muda nada. Exato. Então eu acredito fortemente, isso me fez gostar tanto do associativismo e do cooperativismo. Eu vou contar uma historinha para vocês. A gente tem que ser igual o fermento. O fermento, para o pão crescer, precisa de fermento. E para esse pão crescer, o fermento precisa estar dentro da massa. O fermento não fica fora da massa aplaudindo, criticando. Né? Exato. O fermento ele entra na massa, trabalha, tem um tempo, tem toda uma mecânica e faz a massa crescer. Exato. Então o associativismo e o cooperativismo é isso. Você precisa entrar dentro da sociedade a qual você atua para regionalmente tornar a sua vida e das pessoas melhor. Então, eu senti isso na sala de aula, né? Professor, mas o que o senhor ganha com o cooperativismo? Eu
realmente não ganho nada. Tá, mas tu estás trabalhando e Quando não... a gente pensa em recurso financeiro. Tá, mas o objetivo do cooperativismo não é dar lucro? Não, inclusive a gente não chama de lucro, a gente chama de sobra, porque o objetivo não é dar lucro. O objetivo é que, na Ailos Credifós, é que o cooperado, que é dono do negócio, tenha os melhores produtos e serviços financeiros ao menor custo possível quando ele toma um empréstimo e ao maior retorno possível quando ele investe, ou seja, ele aplica o dinheiro na cooperativa. Então a gente tem que fazer isso tudo. E mesmo assim, Kátia, sobra. Exatamente. E esse dinheiro também volta para o cooperado e para a comunidade. Então, não por acaso, o ano passado, 2025, foi eleito pela ONU o Ano Internacional do Cooperativismo. Porque a ONU entende que o cooperativismo é uma alternativa para esse modelo capitalista onde o importante às vezes nem é ser o primeiro. O importante é que o concorrente se ferre, né? Então, e olha só, eu sou extremamente capitalista, né? E é um sistema econômico que tem uma série de defeitos, mas ainda assim é o melhor sistema econômico, né? Não é uma ideologia, é um sistema econômico. Ainda assim é o melhor sistema econômico, mais justo, né? Que trabalha a meritocracia, dentro das mesmas regras, todo mundo está competindo de igual para igual. Então, a gente entende, né? E o legal do associativismo e cooperativismo é isso. É que você, com isso, faz com que melhore a sua região. E aí, no caso, voltando aqui para o associativismo, daí eu vou dar o meu depoimento de como presidente de uma associação de basquete, né? A gente trabalha com muitos jovens em vulnerabilidade social. Gente que o pai bate, que o presidente acaba virando, além de presidente, o técnico deles, o pai deles, o amigo deles, o irmão mais velho deles, eles, em algum momento, eles se elegem para alguma coisa. E você precisa estar ali, porque do outro lado tem um ser humano e que se você não fizer nada, Kátia, alguém vai fazer. E normalmente é alguém do mal, né? Exatamente. Então, assim, a probabilidade desses jovens irem para drogas ou alguma coisa, ou terem uma vida que não vai levar eles a lugar nenhum, é muito grande, né? Então, hoje a gente tem também muita alegria que a gente pega esses jovens, poxa, a gente já tem atleta que foi jogar nos Estados Unidos, que foi jogar na Europa, que hoje são excelentes profissionais, que entraram em escola militar, ou que são profissionais de mercado. Então, assim, a gente vê que a NBA talvez não tenha ajudado tanto, talvez não, mas em alguns casos eu tenho certeza que fez toda a diferença. Né? Exatamente. Então, que às vezes, né, é o cara que deixou de assaltar a tua mãe, né? É o cara que deixou de... Por quê? Porque ele foi guiado por um caminho diferente daquilo que fatalmente... E assim, o basquete no Brasil ainda é um esporte marginalizado, eles jogam muito em quadrinha, em pracinha, né? Então você precisa mostrar que não, que é uma equipe, que é um esporte olímpico, né? Que tem horário e tudo. Então é por aí. Trabalha muita disciplina também, né? Disciplina, respeito. Muito bom. Ô Guido, contigo eu consigo fazer um comparativo em vários setores falando de habilidade, porque são habilidades complementares, muitas vezes as mesmas, mas são também habilidades diferentes. Então, o que eu queria te perguntar é, quais habilidades o Guido tinha ou precisou desenvolver que foram determinantes para ti no varejo e quais habilidades foram determinantes no associativismo, no cooperativismo? Essa é bem fácil de responder. Né? No meu primeiro dia de aula, eu vendo o meu plano de ensino de modo que o aluno pense 1000 vezes antes de faltar. Porque eu deixo bem claro para eles que a minha disciplina é a mais importante do curso. E explico, e com muitos argumentos. Eu sou muito bom em dar argumentos, né? E eu já lecionei administração da produção e operações, administração de materiais, oriento TCC, né? E aqui na PIB, finanças aplicadas aos negócios. Chega no último dia de aula, Kátia, eu digo, cara, só pessoal, tudo que eu falei para vocês é muito fácil. É muito fácil. O que eu quero é que vocês entendam através dos meus... Eu conto muita história, porque a história ele não esquece, nunca mais, né? Então ele, por conta da história, da vivência,
que eu tive de mercado para explicar um determinado conteúdo, ele vai lembrar, pô, professor, é que esse problema é mesmo daquela história do professor Guido, então, e ele vai pesquisar. Cara, a gente tem tudo aqui, tudo no celular. Né? Claro que num ambiente mais raso, né, num universo mais raso, mas mesmo aqui, se a gente procurar, a gente pode se aprofundar. Então, hoje o conhecimento está muito fácil. Eu digo, olha, tudo que eu falei para vocês é muito fácil. Se vocês tiverem alguma dificuldade, o que eu quero é que vocês lembrem da minha aula e vão lá e pesquisar, porque o conhecimento está lá. Antigamente era muito difícil ter esse conhecimento. Nossa. Esse conhecimento hoje ele é democrático, ele está para todo mundo. E hoje o desafio, eu costumo dizer, o desafio do terceiro milênio se chama gestão de pessoas. E não existe nenhum negócio, se tu souber me conta, né? Que as pessoas não estejam no centro de tudo. Eu vou trabalhar no mercado financeiro, em finanças, porque eu não gosto de me relacionar. Cara, desculpa. Imagina. Você... Tem gente em todos os lugares. Vai ter uma carreira que não vai longe, porque você precisa se relacionar. E eu vejo isso muito presente aqui na PIB. Pelo conteúdo programático, pelas aulas que a gente tem esse direito também de fugir, sabe? E olhar as aulas dos outros professores, conversar com os outros professores. A abordagem que é dada aqui para o aluno não é da boca para fora que a gente fala que a gente prepara CEO. De fato. Eu fico até arrepiado porque... tranquilamente, eu gostaria muito de ter sido aluno da PIB, porque, cara, o que eu demorei anos para aprender na marra, no mercado, cara, eu vejo ser dito em sala de aula, eu vejo ser praticado aqui nas ações sociais, né? A gente também pretende, quem sabe no futuro, criar um módulo esportivo na PIB, eu já vi que tem. Sim, né? Temos a Atlética. PIB Atlética, então eu vejo aqui como um grande ecossistema que prepara o aluno para a vida que ele quiser. Mas eu não quero ser CEO. Mas você vai ser um excelente profissional, um excelente intraempreendedor. Né? Mas eu sou funcionário. Não tem problema, não tem problema. E o que eu espero aqui e tento criar com os meus alunos é a questão do propósito. Né? Eu sou uma pessoa extremamente realizada, como eu já citei, pela escolha que eu fiz. Né? Eu escolhi a administração, me permite navegar muito bem em ramos completamente diferentes, mas o mais importante, tenho 49 anos e para mim está muito claro, meu objetivo de vida, servir ao próximo. E como que eu sirvo ao próximo? Através do meu trabalho. Então, a PIB vai te preparar para que você encontre propósito na sua vida. Já pensou que chato, Kátia, a gente trabalhar, eu nem vou falar das minhas 12 horas de trabalho por dia, as 8 horas de trabalho por dia fazendo um negócio que tu não gosta. Deus meu Deus. Cara, vai chegar um momento da tua vida que tu vai acordar, o que eu fiz da minha vida? Por isso que é tão importante. E o tempo vai para frente, mas para trás ele nunca, não volta. Então, eu costumo dizer aqui, né, que aqui não é só uma escola de CEOs, é uma escola de vida, porque, poxa, tem toda essa parte social, né? E demora. As habilidades sociorrelacionais. Essa questão da interpessoalidade, dessa questão de enxergar, deixar um pouco de ser egoísta. E não é ruim a gente ser egoísta, a gente pensar primeiro na gente, porque se eu não tiver saúde eu não consigo ajudar o próximo, se eu não tiver bem financeiramente eu não consigo fazer as melhorias que a minha empresa precisa para continuar gerando emprego, negócio, perenidade e tranquilidade para a minha equipe. E eu vejo isso muito aqui, e eu te digo com tranquilidade, já dei aula em várias universidades, nunca vi nada nem parecido do que hoje a PIB oferece para os seus alunos. Compactua 100% do seu pensamento. E aí vamos falar especificamente da tua disciplina. O que eu queria que você contasse para nós? Dentro da tua disciplina, a gente está falando de finanças aplicadas aos negócios e a gente sabe da metodologia de trazer a prática, os cases, as histórias.
Mas como é que os nossos alunos, através da nossa aula de finanças aplicadas aos negócios, conseguem levar isso diretamente para o chão da operação deles? O que tem na nossa aula que faz com que ele consiga aplicar isso amanhã? Eu costumo trazer justamente situações reais, né? Porque, teoricamente, parece que o número é algo... 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4. E quando você pega, às vezes, um problema econômico, financeiro de uma empresa, pela calculadora dá um resultado. Só que tem detalhes naquela situação, problema, que vai fazer com que, às vezes, a resposta não seja tão óbvia assim. E isso até o ChatGPT erra. Né? Com certeza. Eu mostrei isso para os alunos, né? Olha só, a gente tem uma situação aqui, para dar um exemplo, assim, raso para a galera entender, né? A gente precisa trocar o nosso parque de equipamentos e a gente tem 2 opções. Ou a gente compra, pagando X e Y, a taxa de juros tal, parcelado tanto, ou a gente faz um aluguel, aliás, um leasing, né? A gente faz um leasing e esse leasing, após 12 meses, ele pode ser renegociado, o parque dos equipamentos, né? E você pode continuar ou não. Então, matematicamente, jogando na calculadora, não, vale a pena comprar. Só que a gente para e pensa, não, vamos estratificar isso num gráfico, mês a mês, quanto isso está custando, né? O que benefício real eu vou ter? E aí a gente chega à conclusão que o benefício financeiro, ele é muito pequeno do que o leasing. Só que a grande sacada é, e se mudar a tecnologia? Tudo que eu comprei, lixo, e 12 meses depois eu poderia fazer, não, vamos trocar e pagar só a diferença. Né? Devolvo os equipamentos, porque o leasing é um aluguel, né? Devolvo os equipamentos e a gente continua. Então, para os alunos entenderem que nos negócios é tão complexo a questão do dinheiro como é tu promover, crescer, né? Ou um colaborador, que às vezes é uma decisão muito mais de feeling, de análise de mercado, e na finança também tem que ser. Né? Por mais, mas é objetivo, a gente faz tudo no HP 12C, né? Nossas aulas todas são com calculadora financeira, e a gente analisa tudo, faz todos os cálculos de viabilidade, taxa interna de retorno, calcula os juros, parcelas, só que isso é um número que ele precisa ser analisado. Né? E aí os alunos até brigam, professor, mas isso é muito... Eu dou aula para eles, que é as aulas que eu tive nas pós-graduações que eu tive, né? Eu fiz pós-graduação em finanças pelo IBMEC, que é uma das 3 melhores instituições de finanças do Brasil, e fiz FGV também, que tem 1 milhão de disciplinas de finanças. Daí eles, professor, mas aí fica difícil demais. Mas você está numa escola que vai preparar CEO, tu quer ir para uma escolinha? Cara, aqui não é o seu lugar, né? Exatamente. Então a gente faz muito estudo de caso, faz muito exercício e corrige, e conversa, e muita situação de vida real, justamente para que eles os preparem para a vida, né? Exato. E, cara, sem esconder nada, né? Com certeza. A vida real é assim, e a aula da PIB é um ambiente controlado da vida real. Então, eu procuro nas minhas aulas, né, trazer essas situações problema que vão além de um simples cálculo matemático. Exatamente. Sim? Uma análise financeira muito mais profunda e complexa, que é o que eles vão precisar ter nos negócios deles. Exato. E você sabe que esse é um alinhamento muito bacana que está dentro do DNA da PIB, e ele está tão intrínseco que, olha só, a gente está gravando esse podcast hoje. Ontem a gente teve uma reunião, eu que estou como head de operações aqui na PIB, com os nossos 2 coordenadores, acadêmico e pedagógico, tanto de estratégia e inteligência para os docentes quanto para os alunos, e uma das coisas que a gente comentou foi justamente isso.
não pode ser fácil, e não porque não dá para facilitar, mas é porque lá fora não é fácil. Não tem espaço para erros. Aqui pode errar à vontade. Exatamente. Aqui é um ambiente controlado, mas ele precisa exibir a realidade. O aluno precisa sair da sala de aula e chegar amanhã lá na empresa dele e dizer: opa, isso aqui está errado. Ou pai, mãe, seja se eles estão em linha de sucessão, olha só, a gente pode melhorar isso aqui porque eu aprendi ontem nos relacionamentos interpessoais, a maneira de se comunicar. E aí a gente faz análise dos alunos, até por questão do nosso edital do Rolex e outros prêmios que a gente tem aqui na PIB, que a gente avalia aluno por aluno, Sim. né? Então, como é que está fulano nisso, naquilo? Então, a gente sabe quais são os alunos que estão lá despontando dentro da metodologia, e aí a gente sabe quais são aqueles que estão um pouquinho mais para trás, e aí eu comentei Mas o seguinte... puxa, fila puxa? Lógico, eu comentei exatamente isso com os nossos coordenadores. Falei, pessoal, é um semestre novo, e esse semestre a gente tem que arrancar que reação dos alunos? Uau! E aí, desse uau, o que a gente quer com esse uau, né? O que é isso? É que aqueles que estão na velocidade, estão dentro do método, estão conosco no propósito de levá-los a serem CEOs, que eles deixem os outros que não estão ainda nesse passo constrangidos. Que a pessoa que ainda não chegou aqui entrou e disse, cara, agora eu estou dentro da PIB, eu preciso assumir essa postura, eu preciso me dedicar, eu preciso ter comprometimento, eu preciso entregar a minha parte, que ela saia daqui para ir para casa dela envergonhada para voltar amanhã com vontade de fazer. A fila puxa. Mas eu vou te dizer outra coisa, a definição que eu gosto de dar é a seguinte: na sala de aula, eu não sou o carro, o aluno é o carro e eu sou o motorista. Se tu és uma Lamborghini, eu vou acelerar e tu vais correr. Exato. Se tu é um Fusquinha, eu vou acelerar e ele vai a 80 por hora. Mas eu acelero igual todos os carros. Sim. Né? Então, a gente tem que entender também que o aluno cada um tem uma vontade diferente, a gente respeita. Claro que o aluno da PIB, ele vai sair com um mínimo de conhecimento. Esse mínimo de conhecimento, eu digo para vocês, é muito superior a todas as instituições de ensino que eu vou falar que eu tive contato, né? Mas o mercado de trabalho, cara, ele é uma grande pirâmide e quem está aqui em cima, não é fácil chegar lá em cima. Não. E para chegar lá em cima não é fácil e a pessoa precisa fazer muito mais, que é a função do professor aqui, acelerar esse aluno para que esse aluno possa decolar, porque eu costumo dizer que nem mais o céu é o limite, né? Eu costumo dizer que a galáxia é o limite para o aluno da PIB, né? De tão assim, assustado que eu fico, né? Com a qualidade dos nossos alunos também, né? Basta ver o nosso processo seletivo, né? Que é só entrar. Não, amigão, não é assim. Não, né? A nossa trajetória PIB, dependendo de quando você está assistindo esse podcast, pode ser antes ou pode ser depois do nosso processo seletivo agora para o semestre de 2026.1, os nossos alunos não vão ter qualquer case para trazer uma solução, para apresentar uma ideia. A gente vai estar trabalhando o case da Lilica Ripilica, da Marisol. Eu vi nas redes sociais, fantástico. Então, assim, quem pensa que é molezinha, não é molezinha. Professor, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse, com base em toda a tua trajetória de vida, de docência, de empresário do ramo do varejo, de líder associativista, se você tivesse que escolher um conselho para dar para os nossos alunos que estão aí no início da trajetória, qual seria? Primeiro, são vários conselhos, né? Primeiro é continuem na PIB. Não desistam. Por mais que vocês acabem indo para outro ramo, eu vou para a área da saúde, cara, não tem problema. O conhecimento que você tiver aqui vai fazer que você seja um profissional extremamente diferenciado em qualquer outra profissão diferente da administração. Se você quiser seguir a carreira empresarial ou a carreira de negócios, esse aqui é o local ideal.
mantenha forte a sua rede de contatos. Um grande ativo que a gente tem aqui é a rede de contatos. Salas pequenas, turmas que acabam ficando juntas por mais tempo e isso cria uma conexão que eu não tive por estudar em universidades grandes, sim, com uma mescla muito grande de créditos, né? Porque não é... Gente de todos os semestres circulando. Circulando. Isso é bom. É bom porque a gente conhece mais gente, mas não na profundidade necessária. Então, só essa rede de contatos aqui, ela vale ouro, né? O aluno que souber usar essa rede de contatos também vai ter um grande diferencial na sua carreira profissional. E ajam sempre com o coração, procurem o propósito de vida de vocês e podem ter certeza que os valores que a PIB vai estar entregando para vocês vai fazer com que vocês se realizem profissionalmente. Excelente, professor. Muito obrigado, Guido, por ter aceitado o convite de participar aqui do nosso podcast, de trazer um pouquinho da tua história, do teu conhecimento para quem está nos acompanhando, para os nossos alunos. É sempre um prazer conversar com você. E será um prazer tê-lo, né, ou tê-la, né, como aluna. Espero vê-la em breve. Grande abraço. Obrigada, Guido. Valeu, pessoal. Até o próximo.